O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Vestibular de Inverno 2017 URI. Para você expressar do seu jeito o que faz a sua cabeça. Inscrições até 5 de junho. Prova dia 11 de junho. Vestibular URI. O conhecimento muda a sua vida. Olá, tudo bem? A sensação de insegurança do Brasil não é só uma sensação. De fato, nós somos um dos países mais violentos do mundo e o país mais violento da América Latina. Em uma pesquisa da Organização das Nações Unidas, realizada com dados de 1997, o Brasil ficou com o preocupante terceiro lugar entre os países com maiores taxas de assassinato por habitante. Tudo isso, porém, tem uma explicação. E quem está aqui hoje para falar conosco sobre esse assunto é a professora Luísa Ricota. Isso. Seja muito bem-vinda, professora Luísa. Muito obrigada. Professora, muito se fala em criminalidade, sim. Mas afinal, qual é a origem do crime? Essa é uma pergunta muito importante, porque a gente esquece que a nascente, muitas vezes, do comportamento agressivo e violento está dentro das famílias, né? Então, quando nós vamos analisar o fenômeno que ocorre, ou a taxa de criminalidade, ou as cidades brasileiras, por exemplo, que figura Fortaleza é a que está no ranking, Porto Alegre, por exemplo, é a 44º lugar na estatística de 2015 de uma pesquisa chamada Mapa da Violência no Brasil e nos países da América Latina. Então, se nós temos uma cidade, que é Fortaleza, que figura no primeiro lugar, considerando os outros países, é bastante preocupante, né? Se nós temos também incluído cidades do Sul, isso também é preocupante. E pensar disso faz a gente olhar para as duas coisas. Uma coisa é nós encontrarmos a criminalidade expressa nas ruas, do qual a sociedade teme, né? E a outra coisa é não entender esse fenômeno como onde é que isso começou. Será que isso não começou lá na forma de você viver dentro da sua família, de se relacionar? Então, acho que a pergunta que eu deixo é: quando é que você aprendeu a ser agressivo e violento a ponto de se tornar um dia uma grande bomba de estopim que pode até ter uma prática criminosa, ter uma conduta criminosa, vamos dizer assim, né? Professora, por que em uma sociedade, vamos supor que nem no Brasil, né, existem pessoas que parecem que são mais predispostas a infringir a lei? Sim. Porque algumas convivem, enfim, não tem problemas com isso e outras têm problemas com obedecer às leis. Nós temos o seguinte, né? Nós temos dentro do perfil de pessoas predispostas a cometerem práticas criminosas que elas são passionais, são pessoas com alta carga explosiva, elas não têm um nível de tolerância que seria o natural. Então, se nós estamos hoje numa campanha de pacificar, de trazer o diálogo, né? Ela tem um perfil, por exemplo, de pessoa que tem histórico muitas vezes de abandono, histórico de maus tratos, histórico muitas vezes associado a algum tipo patológico. Então, se nós pensarmos num sociopata, ele é alguém que comete, ele lesa o outro, ele comete crimes e não sente culpa nenhuma, porque ele já tem deteriorado nele essa sensibilidade, no sentido mais do que a própria ética, porque quando nós temos ética em tudo que a gente faz na vida, a gente procura ter uma vida boa, né? Que tenha uma qualidade de vida.
E pessoas, por exemplo, que têm o perfil transgressor, o perfil delinquencial, não é? Elas acabam no histórico da vida delas chegando em situações que fatalmente elas vão gerar distúrbios no ambiente onde elas passam. Seja uma briga no trânsito, você pode bater o carro, qualquer um bate o carro, né? Aqui em Erechim qualquer pessoa pode bater o carro. Uma coisa é você sair e já armado para tentar impor para a pessoa que você tem mais poder que ela e ela vai discutir na base da bala, vamos dizer. Outra coisa é você sair, por favor, aqui está o cartão do seguro, vamos conversar, me desculpe, puxa, eu não vi. Né? Então, esse exemplo simples que cada um de nós pode assistir nas ruas é que determina esta pessoa que é abusiva, que tem um comportamento extremamente agressivo, numa alta intensidade. Então, daí você consegue entender que existe possibilidade de você resolver problemas dentro de uma forma, mas quando a pessoa já tem este perfil, ela vai ter uma predisposição maior para confrontar-se com uma prática criminosa em algum momento. Porque se numa briga de trânsito, no nível de tensão, de passionalidade que ela tem, ela em minutos, ela não raciocina e ela acha que você de alguma forma bateu no carro dela como uma afronta e ela te dá um tiro, por exemplo, porque você respondeu determinada coisa e ela na hora não gostou né? E aí ela pratica um crime, ela pratica um homicídio. Professora, essas circunstâncias, por exemplo, esse exemplo que a senhora comenta, elas são cada vez mais recorrentes na nossa realidade. Isso pode ser explicado pelo viés da psicologia? Só gostaria de fazer um adendo, a professora esteve conosco num evento da psicologia promovido pelo curso, especialmente falando sobre a psicologia da criminalidade e também no Fórum de Direito. Então, que viés a gente pode explicar por esse lado da psicologia? Pode parecer estranho, muitas pessoas quando vêm falar comigo, né, no debate, a diversidade das opiniões é muito grande, né? E algumas pessoas me perguntam assim, mas haveria condição de pensarmos num aspecto psicológico do comportamento criminoso, não é? O criminoso não é só criminoso, né? Para alguns, e principalmente aqueles que estão muito envolvidos na cultura do medo, o preso tem um lugar definido para ele viver, ele não pode viver conosco, né, em sociedade, já que ele mostrou, vamos dizer, não ter condição de conviver, né? E aí existe o quê? Um afastamento desse público, né? Nós tentamos empurrar essas pessoas para longe, mas nós estamos aqui trazendo um debate que é poder não só responder, porque eu não tenho competência para responder uma coisa que é um processo social que acontece devido aos contrastes econômicos, aos contrastes de déficit econômico e social dentro do próprio país, né? Então, não ocorre só no Brasil, evidentemente, a violência, mas nós sabemos que tem países que nem presídios existem, né? Então, quando a gente pensa no aspecto psicológico da conduta criminosa, quer dizer, ele é gente? Algumas pessoas perguntam assim para mim, mas ele não é um bicho, é gente? É uma pessoa, né? Porque até pode ter aquele que comete um crime eventual, né? Como tem aqueles que têm uma personalidade, como eu disse, psicopática e que é reincidente em práticas, né, dessa natureza, que envolve um delito. Então, a diferença entre essas figuras, vamos dizer, que muitas vezes são assustadoras, né? Porque elas nos apavoram, elas nos colocam em risco. Então, quando nós lidamos com esse universo emocional, seja da vítima, de quem é potencialmente vítima e quem é esse agressor, nós estamos falando de estados emocionais. Então, a psicologia, ela vai procurar compreender como o indivíduo que atua desta forma, o que o motiva a ser desse jeito.
Porque de alguma forma, se nós começarmos a aprofundar o nosso debate, nós vamos conseguir ir para como tratar esse nosso problema social. Porque ele existe, a criminalidade existe, ela não está só associada, por exemplo, a um psicopata, ela está associada à prostituição, ela está associada ao mundo das drogas, ela está associada por exemplo, pessoas que são más influências na vida de outras, que podem conduzir a um crime de corrupção, por exemplo, porque a violência e o crime, ele é democrático. Isso significa que, como nós sabemos, nós temos o crime do colarinho branco, de pessoas que usam o terno Armani, que usam o perfume Chanel e que também são tão criminosas quanto aquele que, digamos, tem uma outra apresentação. Então, o crime, ele é democrático, ele acontece em todas as esferas. E se esse é um fenômeno social, nós temos que saber como lidar com isso. E a maneira que a psicologia vai nos auxiliar é nessas motivações, ainda que elas sejam motivações destrutivas em relação ao homem, ao ser humano, é muito importante aprofundarmos para saber que caminho vamos tomar, como vamos tratar desse problema, né? E não tão só simplesmente vamos colocar no depósito de criminosos e aumentar, vamos dizer, o potencial maléfico, porque eles sendo maltratados, eles vão potencialmente, nós sabemos pelos índices de criminalidade e também de como a polícia noticia isso, a própria imprensa, muitos prisioneiros, eles são ainda chefes, né? Eles de dentro de um próprio presídio, eles continuam comandando um grupo, né? Uma facção. Então isso é para mostrar que o fato dele estar muitas vezes periférico ou há uma tentativa de eliminar essa figura das nossas vistas, como se o nosso país não tivesse esse tipo de problema, mas ele é mostrado a todo momento para nós, que nós temos a ação de um crime, até mesmo pela internet, até mesmo de um bullying, não é? Você pode ser ofendido por alguém na internet e ser uma prática injusta e que se configura num crime, quando ela traz à tona, por exemplo, um assunto íntimo, pessoal, quando, por exemplo, depõe um profissional, não é? Então aquilo é enquadrado, né? A marginalização desses indivíduos, ela potencializa ainda mais o perfil reincidente, às vezes. Vamos supor assim, por que em determinados presídios, né, talvez é o nosso sistema que está defasado da forma como ressocializar um indivíduo, como é que isso tudo pode mudar? Por que talvez em alguns países o indivíduo, quando comete um delito, enfim, numa situação dessas, ele consegue se ressocializar diferentemente de alguns outros sistemas prisionais ou mesmo outros sistemas de gestão? Fernanda, eu não atuo na área prisional, né? Essa realidade eu não posso falar porque eu não atuo nela, eu prefiro não opinar nisso, que eu não domino e não tenho elementos, eu não convivo no ambiente prisional. O que eu me dedico é poder entender o fenômeno do indivíduo para com a sociedade. Então, poder entender a criminalidade do ponto de vista do indivíduo isolado e para poder entender quando isso se torna uma repercussão maior, né? Ainda que sejam casos isolados, quando a gente analisa determinada ocorrência de um crime familiar, por exemplo, um pai que mata a própria família e depois se mata, por exemplo, que vem à tona na própria mídia, não é noticiado e todos ficam chocados porque mexe com elementos, não é?
causam repercussões, tem uma ressonância em nós. Como é possível matar minha mãe, matar meu irmão e depois, né? É uma coisa muito, muito drástica. E aí, fatalmente, nós que estamos ali assistindo aquele programa, a gente pergunta, mas o que motivou essa pessoa a fazer isso, né? Que tamanho ódio, o que teria ocorrido? Então, isso fatalmente passa pela mente de todas as pessoas na nossa sensibilidade. E também quando a gente se preocupa, é uma coisa que me marca muito profissionalmente, com os alunos também, que é essa discussão social. Como é que ela vai se ampliando, porque é de um caso, outro caso, outro caso. Nós temos também explosões, as brigas em jogos, as brigas de rua, ou as próprias gangues. Porque se a gente pensar, os tipos de crimes são tão variados, né? A aplicação da lei, naquilo que ela configura como crime, é tão variado, né? Tem um mix muito grande de situações criminosas que poder entender a realidade prisional é só um item, entende? Não é um item. E existem pessoas muito balizadas para poder falar desse universo, né? Mas eu acho que a gente eu procuro dimensionar isso como um ramo da psicologia que vai assim se dividir, contribuir com o direito, com a área do direito e poder ajudar os profissionais de que área for, de multidisciplinar, a poder entender esse fenômeno do que ocorre no indivíduo, né? O que faz com que ele responda para a própria vida de uma outra forma que não essa, que não seja passional, que não seja delinquencial. Como é que se constrói um delinquente, por exemplo? Porque aí nós estamos entrando numa área de prevenção. E é isso que me interessa. A gente pode prevenir quando já está, vamos dizer, a pessoa já foi afetada. A outra coisa é a gente ir lá na raiz das coisas, né? E começar a trabalhar para que os valores, vamos dizer, humanos, sejam incentivados, por exemplo, dentro das famílias, dentro das escolas, né? Que tipo de educação? Porque se nós estamos produzindo jovens de classe média delinquentes, é a mesma coisa que ele ser da periferia com menos recursos financeiros, que também podem ser delinquenciais. Então nós estamos entendendo, temos que prestar atenção, que nós estamos falando de conduta, de comportamento. Então é isso que a psicologia tem a contribuir, porque se a violência, o crime é a aniquilação do outro, eu desejo aniquilar o outro, eu destruo o outro, eu destruo o outro porque já está destruído em mim algo. Então eu corporifico, eu materializo, vamos dizer assim, eu materializo aquilo que já existe em mim. Então esse que é o sentido simbólico, psicológico de alguém que, porque a gente fala assim, aquilo é mal, né? Mas o mal é abstrato. O que é mal? Como é que eu entendo que é o mal? O mal é algo realmente que você tem a sensação do que é nocivo a você, não chegou bem, e que de fato te lesa em alguma coisa. Pode lesar o seu afeto, que é a mesma coisa, pode lesar a sua finança, alguém pode te dar um golpe financeiro, alguém pode te dar um golpe afetivo, alguém pode te dar um golpe de uma traição profissional, entende? São situações que é a mesma coisa, só que de forma variada. E isso significa que você estava sobre a mira, né? É vítima você foi escolhido, né? Porque o agressor, ele escolhe a sua vítima. No relacionamento entre as pessoas, ele escolhe, né? Então, se você foi eleito para poder ser destruído, vamos dizer assim, né? Para que você perca algo, né? Porque envolve isso, você vai perder algo. Então a pessoa vem e rouba a sua bolsa, o que ela quer? Ela vai tirar de você a bolsa, porque ela quer o que tem dentro dela. Vai resolver isso para a pessoa que roubou a tua bolsa? Ela não vai mudar o status dela, porque ela roubou uma bolsa, um relógio, não é? Mas ela não entende que para ela poder ter a bolsa,
talvez ela precisasse ter uma conduta desprovida desses aspectos que trazem essa perturbação a ponto dela chegar e te prejudicar. Não, eu quero o seu anel, mas tudo bem, se eu não... Como é que eu lido com a minha frustração de não ter o anel que você tem? Eu não tenho o anel que você tem, mas eu tenho um outro anel, né? Ah, eu não tenho a sua formação, mas eu tenho outra formação. Ah, mas eu dou duro para fazer uma faculdade, isso justifica que você tenha que assaltar para pagar a faculdade, né? Porque existem outras maneiras. Então, como é que aquela outra pessoa faz um estágio e paga a sua faculdade e a outra acredita que tem que roubar o tênis, né? Roubar, tirar algo de alguém? Então, essa análise é nesse sentido que a psicologia tem muito a contribuir. Até, professora, o valor da vida fica subjetivo, né? Porque quanto vale a vida do outro para o indivíduo? Assim, na aula da psicologia, eu disse muito inicialmente, para todos os anos, e foi muito bacana ali no auditório, eu disse logo no início, nós vamos estar aqui hoje falando, apesar do tema ser um tema forte de impacto, mas nós vamos estar falando de sensibilidade. Tudo que uma pessoa que tem prática criminosa em algum momento da vida dela, seja uma vez ou outra ou recorrente, ela chegou nisso em face de ter perdido a sensibilidade. Ela não tem noção de que isto vai te gerar dor, vai te gerar, digamos, uma perda, não é? Então, quando você vê uma situação de corrupção, por exemplo, a última coisa que eles vão pensar é se está prejudicando alguém. O que uma pessoa de personalidade transgressora pensa é que você é um otário, eu que sou esperto, né? Então, é uma inversão, aquilo que a gente chama de inversão de valores, né? Ela é boba, então eu vou enganá-la. Então, quando a pessoa tem esse perfil manipulador, controlador, abusivo, é uma pessoa que faz uma farsa. Então, as pessoas, no direito, a gente chama de 171, enquadrado lá, né? O 171, que é o perfil estelionatário. O estelionatário, ele tem um perfil psicológico, ele é sedutor, ele vai vir para você de qualquer jeito? Não, vem bem arrumado, com bom perfume, a mulher vem bem arrumada, mas ela vai procurar te manipular, te controlar. Você se sente num cerco, esta pessoa vai fazendo, ela vai aumentando o cerco na sua vida, tendo informação, não é? Porque ela vai reger você, ela vai querer controlar você, né? Então, isto tudo é um efeito psicológico. Então, o crime, para ele ser executado, antes disso, houve uma estratégia. Então, essa estratégia é importante nós estudarmos. É importante nós falarmos disso, deflagrar isto, para que cada vez mais, eu entendo assim, a minha sensibilidade psicóloga fala, nós precisamos saber ler isto, identificar isto, até para que você possa se precaver, até para que você se afaste de pessoas que você chama de nociva, de pessoas, por exemplo, indesejáveis, de pessoas, e você não sabe muito bem por que a pessoa é indesejável, né? Mas é porque você percebe esses elementos que são impressos na marca relacional dela. E é claro que ela precisaria de um tratamento, é claro que as pessoas que são agressores, abusadores, são pessoas que têm no seu histórico também vivência de abuso, porque elas estão também reproduzindo. Então, elas precisam ser vistas também pela psicologia e pela sociologia como alguém que também precisa ser tratado, não é? E como nós vamos fazer? Então, o presídio, ele é um resultado, né, digamos, do que houve com alguns, mas existem muitos criminosos soltos, né? Eles são soltos. Sim. Eu não estou me referindo a nada político, eu estou me referindo assim, existem muitas pessoas potencialmente ou que cometem crimes
e que elas não estão especificamente nesse local. Ou a gente nem conhece elas, né? Ou não conhecemos. Não esperamos ainda mas existem golpistas e eles conseguem se safar. Existem pessoas que mudam de identidade, eles são sofisticados, porque a área do crime existe uma inteligência voltada para o mal. Porque nós temos que entender assim, mas Luísa, o criminoso não é o que há de pior? A pessoa com esse perfil delinquencial, controlador, manipulador, é inteligente. Então ela monta estratégia. Então ela sabe sair das situações, até mesmo quando ela percebe o risco, ela some, desaparece, ela muda de identidade. Então a sofisticação do crime, a sofisticação das manobras de violência e de agressão são cada vez maiores. Né? Professora Luísa, infelizmente o nosso tempo é curto para um assunto tão vasto, sim, né? Mas eu gostaria de avisar os nossos telespectadores que toda essa nossa discussão ela está no livro da professora Luísa, Psicologia do Comportamento Criminoso. Ele é pela editora Juruá de Curitiba, foi lançado em 2016. Esse livro é uma novidade no mercado, né? E é bastante útil, né? Até porque essa discussão é bem incipiente. Não existe muita discussão sobre isso. Isso. Professora Luísa, muito obrigada pela sua participação. Também, Fernanda. Obrigada pela sua audiência e até a semana que vem. Vestibular de Inverno 2017 URI. Para você expressar do seu jeito o que faz a sua cabeça. Inscrições até 5 de junho. Prova dia 11 de junho. Vestibular URI. O conhecimento muda a sua vida. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas.